Salve galera, aulinha de física hoje. Vamos falar sobre segunda lei, né? Segunda lei de Newton e tipos de força, tá? Só voltando um pouquinho à discussão que a gente teve na aula passada, a gente falou um pouquinho que existia alguma relação, né, entre força, né, e aceleração. E a ideia intuitiva que a gente tinha, né, era que se eu empurrasse um objeto numa direção, por exemplo, fazer uma força sobre ele, ia surgir uma aceleração naquela mesma direção, né? Naquele mesmo sentido também. E essa ideia é uma ideia intuitiva do que a gente vai chegar no final, que vai ser a famosa segunda lei de Newton, né? De alguma forma, quando eu faço uma força sobre um objeto, produz sobre esse objeto uma aceleração, né? De alguma forma, força e aceleração vão ter uma relação, né? Uma relação de proporcionalidade. Quanto maior a força que eu fizer no objeto, maior vai ser a aceleração que esse objeto sofre também, né? E essa vai ser a ideia que depois a gente vai aflorar na segunda lei de Newton. Mas antes de falar disso propriamente, vamos falar um pouquinho sobre tipos de força, né? Uma primeira força que vai ser bastante importante para a gente vai ser uma força chamada de força normal. A força normal é uma força de contato, né? Contato entre duas superfícies. Essa força ela não pode funcionar a longas distâncias. É necessário que o corpo A e o corpo B que façam uma força no outro, que esses dois corpos estejam próximos, colados entre si, né? As partículas do corpo A têm que estar encostando na partícula do corpo B. Por isso que é uma força de contato, né? Uma coisa interessante sobre ela é que ela vai ser uma força sempre perpendicular à superfície. O que significa ser perpendicular à superfície? Significa que a direção da força, né, a seta da força e o chão vão fazer entre eles um ângulo de 90 graus, certo? Por exemplo, aqui também, nesse desenhozinho aqui na direita, a força que a mão faz sobre a caixa vai gerar uma força normal perpendicular, certo? Ou seja, indo na direção da profundidade da caixa e vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície da caixa, né? Então, isso que a força normal faz. É uma força de contato e ela é sempre perpendicular à superfície. Beleza? Guardem isso que depois, quando a gente fizer exercícios, essas informações vão ser bastante importantes, tá? Só que acontece o seguinte, pessoal. Quando a gente trabalha de forças normais, a fim de falar de vestibulares e afins, normalmente a gente vai nomear as forças normais apenas de forças que ocorrem entre superfícies inativas, né? Que não sejam seres humanos ou algo que empurra. Quando a gente vai falar de coisas que são ativas, por exemplo, a gente, um ser humano, não é tão normal utilizar a nomenclatura de N, né? Normalmente a gente vai utilizar a nomenclatura de F, tá? Uma força que uma mão faz sobre um objeto, a gente vai utilizar a nomenclatura de F, tá? Beleza? É o mais normal de se acontecer, mas ela também vai ser uma força normal, por ser uma força de contato, e ela também vai ser perpendicular à superfície. Beleza? A próxima força que a gente vai ver agora é a força de atrito, que a gente também discutiu de maneira intuitiva na aula passada, mas a gente não discutiu aprofundadamente, né? O que vai ser a força de atrito? Olha aqui, a gente tem dois blocos, um na parte superior do outro, e esses dois blocos eles aparecem, pelo menos aqui no meu desenho, parece que eles são lisos, né? Parece ser dois blocos lisos. Só que se a gente pegar um pedacinho dele, igual eu marquei aqui, né? Um pedacinho dele aqui e dar um zoom, que é essa imagem aqui de baixo, a gente vai perceber que entre a superfície vermelha e a azul existem irregularidades. E são essas irregularidades na superfície do objeto que, ao tentar ter um movimento entre eles, né, vai gerar o atrito. Meio que eles vão se grudar em um ou outro, né? E essa é a ideia do atrito. É justamente para os objetos terem uma certa irregularidade que na hora que tiver um movimento relativo entre a superfície, né, um querer se movimentar em relação ao outro, esses objetos eles vão apresentar uma certa resistência ao movimento, né? E essa resistência tem um nome que é a força de atrito. Só que vai ter dois atritos, né, pessoal? Um atrito chamado estático e outro atrito, botei dinâmico aqui, mas o mais comum é ouvir falar de atrito cinético, tá? Então só apagar esse dinâmico aqui. Mas que apresenta a mesma ideia, tá? Cinético. O que vai ser o atrito estático? Quando você tem duas superfícies que andam juntas. Então, por exemplo, se eu fazer uma força aqui nesse primeiro bloco
vermelho, uma força fraca, né? O que vai acontecer é, se esse bloco azul não estiver preso em algum lugar, esses dois conjuntos vão andar juntos. Então é a força de atrito que o bloco vermelho faz sobre o azul que empurra também o azul, certo? Então é por isso que quando eu tenho objetos que não estão necessariamente presos por um parafuso ou por uma cola, e você empurra um, o outro acaba dando junto porque tem um atrito estático entre eles, né? E aí todo esse objeto aqui, todo esse sistema aqui de objetos vão andar juntos, tá? Só que quando essa força for maior que essa daqui, essa fraquinha que eu fiz antes, né? Vamos dizer assim, por enquanto, vai haver um deslizamento, né? Entre a superfície de cima com a de baixo. Quando houver esse deslocamento entre a superfície de cima com a de baixo, esse deslizamento, melhor dizendo, é aí que vai surgir o atrito cinético, né? Por exemplo, quando você pega uma caixa que está no chão e empurra ela para empurrar para outro lugar, mover para outro lugar, o atrito que acontece é um atrito cinético, porque existe um deslocamento, né, entre a superfície, um deslizamento, perdão, entre a superfície de cima da caixa, de baixo da caixa, né, com a superfície de cima do chão, né? E quando tiver esse deslocamento, é quando vai ter justamente o atrito cinético. Quando esses objetos caminharem juntos, né, você pode pensar também no teu celular na palma da tua mão. Se tu pega o teu celular na palma da tua mão e anda com a tua mão, o celular anda junto com sua mão. Isso se dá pelo atrito estático entre tua mão e o celular, tá? Vamos seguir. Só que o atrito, especificamente, como vocês podem ver, eles têm duas possibilidades, né? O estático e o cinético. Então vamos imaginar o seguinte, que eu tenho aqui, ó, o seguinte caso. Eu tenho uma força que é aplicada neste bloco aqui de cima, certo? E esse bloco ele tende a querer andar para a direita, certo? Só que o bloco de baixo azul vai gerar uma força de atrito. Deixa eu trocar de cor, vou botar azul também. Vai gerar uma força de atrito contrária, vou chamar de FAT, que é a força de atrito, contrária a essa força F, certo? Só que inicialmente, vamos dizer que esse bloco azul é muito maior que o bloco vermelho. Inicialmente, de maneira qual que esse bloco azul sempre vai ficar parado, né? Relativo a um observador que está do lado de fora, né? Observando. Só que inicialmente, a força que você aplica no bloco vai ser exatamente igual à força de atrito que o bloco sofre da superfície de baixo, né? De maneira qual que essas duas forças irão se cancelar e esse bloco vermelho aqui não vai andar, certo? Você pode imaginar, por exemplo, o teu celular em cima da mesa. Pode fazer essa experiência aí em casa. Pega o teu celular, coloca sobre a mesa e aplica uma força bem fraquinha sobre ela. Você sabe, a gente viu na aula passada que se o objeto está em equilíbrio, ou seja, parado ou se movimentando com um movimento retilíneo uniforme, a força resultante sobre ele é zero. Como só há duas forças aqui na horizontal, a força F que você está aplicando e a força FAT irão se cancelar, certo? Porque a força de atrito vai ser igual à força que você faz com sua mão. Só que se você começar a aumentar a força que você faz com sua mão no teu celular, que é a mesma coisa que eu vou fazer aqui com esse bloco vermelho, essas forças, a força aplicada e a força de atrito, elas vão aumentar juntas, né? Elas vão aumentar juntas. Beleza? E uma vai ser igual à outra, justamente porque aqui você está no equilíbrio, né? Equilíbrio. E no caso aqui a gente vai estar no equilíbrio, vai estar no equilíbrio antes que haja um certo tipo de deslocamento, né? Desse bloco vermelho. Só que quando esse bloco vermelho começar a deslocar, o que acontece é que você vai ter um deslizamento entre a superfície do bloco vermelho e a superfície do bloco azul. Quando há um deslocamento,
significa que a força aplicada, ela supera a força de atrito, né? Ela supera, porque você pode pensar que essa força de atrito ela não vai ser infinita, né? Essa força de atrito estático. Em algum momento você vai empurrar o teu celular sobre a mesa e dependendo da força que você faz, o celular vai começar a deslizar sobre a mesa. Por quê? Porque a força que você faz aplicada, ela supera a força de atrito. E aí passa de ser um atrito estático, né? E passa a ter um atrito cinético, onde vai ter movimento, certo? Então, depois que você consegue superar essa força de atrito máxima, que a gente vai se calcular ela justamente por essa equação aqui, né? Essa força de atrito estático máximo, ela vai ser dada pelo coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Depois a gente vai discutir um pouquinho porque vezes a força normal. Mas antes de chegar no valor máximo, repara que não existe uma equação. A força de atrito da tua mão que você faz, perdão, a força aplicada da sua mão vai ser igual à força de atrito. Então, se você quer calcular a força de atrito, basta saber a força da sua mão, porque elas vão ser iguais inicialmente. Só no valor máximo ali que ela vai tender a esse valor aqui, o μ estático vezes a normal. Esse μ, a gente vai chamar ele de coeficiente de atrito. Tá? Coeficiente de atrito. E aí ele pode ser estático ou dinâmico, certo? Depois que você supera essa força máxima aqui, essa força máxima μ estático vezes a normal, depois que você supera ela, você tem movimento relativo, tem deslizamento, né, entre os dois blocos, e aí a força de atrito ela cai e continua constante. Aqui é quando há movimento, né, ou seja, é atrito cinético. Ela vai cair, né, e continuar constante. E quando ela fica aqui nessa parte aqui de baixo, a força de atrito cinético, né, ela vai ser o μ cinético vezes a normal. Então repara que essa força de atrito quando tem movimento de deslizamento, tem movimento relativo entre a parte de cima e a parte de baixo, ela sempre vai ser esse valor aqui, ó, tá? Sempre vai ser esse valor. Enquanto a força de atrito estática, né, ela vai depender da força aplicada e quando ela chegar no valor máximo, ela vai ser igual a esse valor aqui. E você pode se perguntar o seguinte, por que essa força normal aqui aparece, né? Porque a força de atrito ela é proporcional à força normal. Porque imagina o seguinte, com o teu próprio celular em casa, faz o seguinte, tenta movimentar o celular sem nenhuma força em cima, ou seja, não aplica nenhuma força em cima do teu celular e movimenta ele sobre a mesa e depois com sua outra mão faça uma força na direção da mesa, né? Ou seja, pressionando o celular contra a mesa. Você vai perceber o seguinte, que quando você pressiona o celular contra a mesa, você vai aumentar a força normal que o celular sofre, né, sobre a mesa. Porque a mesa, o que é a força normal, né? A força normal é a força entre superfícies. Quando você aplica uma força tentando afundar o celular na mesa, a mesa ela vai reagir aumentando a força normal sobre o celular. A ideia da força normal ela é impedir que objetos penetrem no outro, certo? Então, a mesa, para compensar essa força que você está fazendo, afundando o celular no chão, na mesa, ela cria uma força normal maior. E essa força normal maior ajuda, né, a aumentar a força de atrito tanto estática quanto cinética. Tá, pessoal? Esse é um conceito importante e intuitivo. Você pode fazer esse experimento aí na sua casa. Beleza? Então, existem essas duas condições, né, do atrito estático e do atrito cinético, que são diferentes e tem que tomar cuidado com isso. Cuidado, pessoal, um erro muito comum de estudante do ensino médio é toda vez que vocês verem atrito estático, atrito
de qualquer forma, né, é já achar que é μ vezes a normal, tá? O μ vezes a normal vai ser somente, nesse caso aqui, ó, do valor máximo do estático para frente, quando começa a ser cinético. Nos valores anteriores, né, esses valores aqui todos anteriores, a força de atrito ela vai ser exatamente igual à força aplicada, tá? Ela não vai ser igual a μ vezes N, vai ser igual à força aplicada. Show? Agora, pessoal, vai ser importante a gente diferenciar dois conceitos, né? Que é o conceito de massa e o conceito de peso. E eu gosto dessa definição que eu escrevi aqui. A medida da inércia, massa, né, vai ser a medida da inércia com que um objeto responde a qualquer força para alterar seu estado de movimento. Ou seja, lembra, pessoal, que eu falei que a inércia é a grandeza física responsável por resistir à mudança de movimento? Só que eu também falei para vocês que, dependendo da massa, vai ser mais fácil ou mais difícil mudar o movimento. Quanto maior for a massa, maior vai ser a dificuldade de você mudar o movimento de um objeto. Por isso que eu falo que a massa vai ser a medida da inércia. Porque quanto maior a massa, maior vai ser a resistência na mudança de movimento. E quanto menor for a massa, menor vai ser a resistência, né? De qual maneira que essa equação aqui ó, é uma verdadeira, uma verdade, né? Porque imagina o seguinte, imagina que você tem dois objetos, uma bicicleta e um carro. E você vai fazer o mesmo esforço para empurrar os dois, ou seja, uma mesma força. Se a massa do objeto for grande, por exemplo, o carro, a aceleração que você faz sobre o carro vai ser pequena. Agora, se a massa do objeto for pequena, quer dizer que a aceleração no objeto vai ser grande. É por isso que empurrar uma bicicleta é muito mais fácil que empurrar um carro. E você pode pensar também que é muito mais fácil você empurrar uma pena ou uma borracha do que empurrar tanto a bicicleta quanto o carro, porque a massa da borracha e da bicicleta, da borracha e da pena, são menores do que tanto da bicicleta quanto do carro, tá? Então isso é massa, pessoal. E massa é aquilo que você mede na balança. É medido em grama, é medido em quilograma. Normalmente são essas duas medidas, né? Unidade de medidas, tá? Isso que é massa. O peso, pessoal, não pode ser confundido com massa. O peso vai ser a força que o objeto sofre devido à gravidade, certo? Então, peso tem relação com força. Força é algo que acontece sobre a interação entre dois objetos, né? No caso, a Terra, né, que gera gravidade na gente, né, e faz as coisas caírem, e o objeto em questão. A massa já é uma propriedade do próprio corpo. Ela independe com que ela interage, né? Enquanto o peso vai depender da interação e é uma força, a massa é uma propriedade do objeto. Então, por exemplo, se uma pessoa tem 70 quilos aqui na Terra, ela vai ter 70 quilos lá na Lua. Só que ela não vai ter o mesmo peso que teria na Terra, né? Porque a gravidade na Lua, você já deve saber, é menor do que aqui na Terra, tá? Então o peso lá vai ser diferente, mas a massa vai ser igual, tá? Porque a massa é propriedade do objeto. Continuando e falando sobre a última força aqui, a gente tem a força de tração. A força de tração vai ser uma tensão que é usada para esticar ou alongar objetos, né? Então ela vai ser uma tensão, né, que puxa objetos. Você pode pensar, que, por exemplo, que a pressão, né, ela é uma tensão para comprimir objetos, né? Só que a pressão ela não é muito bem uma força, né? Depois a gente vai ver o que é pressão. Normalmente a gente vai falar um pouquinho que tem uma outra tensão que é chamada de compressão. E ela vai ser justamente o contrário da tração. Porque repara o seguinte, você pode utilizar cordas para tracionar objetos, esticar objetos. Mas dificilmente você vai usar uma corda para comprimir objetos. Se você fizer uma força na direção do objeto e da corda, ela vai se comprimir ali, né? A corda, né, vai fazer vai se distorcer toda, né? Só que ela não vai ter eficiência nenhuma para comprimir o objeto que ela tá amarrada, né? Só que ela é muito útil para tracionar objetos. Tracionar em qual sentido? De tentar alongar objetos, como por exemplo aqui a roupa na corda, né? E também ela é útil para sustentar objetos, justamente pelo fator da tração, né, que ela tem, né? Você pode pensar que esse bloco aqui está sendo puxado pela ação da gravidade, né? Isso vai fazer a corda esticar,
só que a corda vai impedir que esse objeto caia, tracionando ele para cima no sentido oposto, tá? Então essa é a ideia da força de tração. Agora, para fechar a aula, pessoal, a gente vai falar sobre a segunda lei de Newton. E a segunda lei de Newton, como a gente estava falando antes, é uma relação bem clássica, né, entre a força e a aceleração. Só que cuidado, pessoal, não é qualquer força. A segunda lei de Newton, ela é expressa apenas para a força resultante, né? E a gente viu na aula passada que a força resultante, né, é a soma de todas as forças. Então, se você tem um sistema com uma força, duas forças, três forças, n forças, se eu somar todas essas forças, vai ser igual à força resultante, que também vai ser igual a massa vezes a aceleração. Lembrando, pessoal, para fugir um pouco da nomenclatura de vetores, a gente tem que usar aquele sistema de eixos, né? E aí você tem que calcular qual que é a força resultante na direção de x, né? E calcular todas as forças. Isso vai ser igual a massa do objeto vezes a aceleração na direção de x também. E a mesma coisa na direção de y. Calcular todas as forças na direção de y. E isso vai ser igual a massa vezes a aceleração na direção de y, tá? E é assim que a gente foge um pouquinho da força na escrita na forma de vetor e passa para a forma escalar, tá? Lembrando, pessoal, que a condição de equilíbrio, a força resultante precisa ser igual a zero. E o que significa ter força resultante igual a zero, né? Já que a segunda lei de Newton relaciona a força resultante com a aceleração. Significa o seguinte, ó, aonde eu tiver força resultante nessa equação aqui, eu vou colocar zero. Então vai ficar zero é igual a massa vezes a aceleração, certo? Ó, a massa do objeto, ela não muda, né? O que vai mudar no objeto vai ser a aceleração. Então, se eu tenho um produto de duas coisas e que o produto dele é uma multiplicação de duas coisas e o produto é igual a zero, um deles tem que ser igual a zero. Como a massa não é igual a zero, somente a aceleração vai ser igual a zero, tá, pessoal? E aí, pessoal, quer dizer que a condição de equilíbrio pode ser força resultante igual a zero ou aceleração igual a zero? Sim. Ambas as condições são sinônimas, né? Ser tanto força resultante igual a zero e aceleração igual a zero implica ter uma condição de equilíbrio, tá? Para fechar, pessoal, em alguns casos a gente não vai ter essa força igual a zero, que a gente até viu na aula passada. Nesses casos, a gente vai ter uma aceleração e a gente vai utilizar essa equação aqui para calcular a aceleração, porque normalmente a gente vai encontrar forças, né? Vai fazer um diagrama de força, aquilo que a gente fez na aula passada, colocar um objeto com todas as forças atuando e vai achar a força resultante. E aí, uma vez achada a força resultante, você tem a massa do objeto, você consegue calcular qual que é a aceleração que esse objeto sofre, tá? E uma equação interessante que a gente pode fazer aqui, ó, que é a seguinte: se a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, quer dizer então que a aceleração é igual à força resultante dividido pela massa do objeto, certo? Eu só passei essa massa que está multiplicando para lá dividindo. E aí, pessoal, observe o seguinte, é aquilo, né? Se eu faço uma mesma força resultante sobre um objeto, certo? E eu modifico a massa do objeto, trocando de objeto, por exemplo, né? Repara o seguinte, quanto maior for a massa do objeto, mais difícil vai ser gerar uma aceleração para uma mesma força resultante. E se eu colocar um objeto mais pesado, né? Significa o seguinte, que minha massa aumentou e aí eu não vou conseguir gerar a mesma aceleração que antes. Vai ser uma aceleração menor justamente porque, como a massa mede a inércia, aumentou a resistência do objeto a mudar o movimento dele, né? A mudar de velocidade. Então, por isso, essa relação anterior que a gente falou antes continua válida. E ela se dá justamente por essa relação aqui. Então é isso, pessoal. Sábado a gente se vê de novo. Um grande abraço, bons estudos e até mais.